Olá pessoal, tudo tranquilo? Eu me chamo Rafael, eu sou professor de matemática do curso CPM. Pessoal, a correção de hoje será sobre proporcionalidade. Beleza, galera? Nós vamos corrigir algumas questões de proporcionalidade a partir de uma regra de 3. Tá, galera? Regra de 3 nada mais é do que uma ferramenta facilitadora, tá? A partir de 3 valores dados, nós encontraremos o quarto valor, beleza? A listinha já se encontra, tá? A lista com as atividades de hoje já se encontra lá na plataforma, na pasta CPM 8º ano, combinado? Então, vem comigo na correção. Pessoal, questão 1. Elisa comprou 6 metros de um tecido por R$420. Quanto ela pagaria por 9 metros desse mesmo tecido? Opção A, R$620. Opção B, 610. C, 630. E alternativa D, R$640. Pessoal, percebam que as grandezas envolvidas nessa questão 1 são a quantidade de tecido comprado por Elisa, tá? E o valor pago, correto? O valor pago em reais e a quantidade de tecido em metros, certo, gente? Quando ela comprou 6 metros, de tecido, ela pagou R$420. E comprando 9 metros, quanto pagará Elisa? Essa é a pergunta, tá, gente? Então, a partir de uma regra de 3, nós vamos encontrar a solução dessa questão. Acompanha comigo a solução na próxima tela. Então, acompanha a solução. Pessoal, então percebam que a partir de 3 valores dados, nós encontraremos um quarto valor. Essa é a ideia da regra de 3, tá, gente? Nessa primeira coluna, nós temos a coluna da quantidade de tecido comprado por Elisa. E na segunda coluna, o valor pago, certo? Então, 6 metros, ela pagou R$420. E agora vem a pergunta: quanto ela pagaria, o valorzinho de X, em 9 metros de tecido? Beleza, galera? Só que antes da resolução, é necessário que você, aí do outro lado da tela, analise se as duas grandezas envolvidas, a grandeza tecido e valor pago, se são grandezas direta ou inversamente proporcionais. Beleza, galera? Professor, como é que eu faço isso? Gente, molezinha, acompanhe comigo. Em 6 metros de tecido, Elisa pagou R$420. Eu pergunto a vocês, se ela aumentar a quantidade de tecido, se ela comprar mais tecido, ela pagará mais ou menos? Ela pagará mais. Ela aumentou a quantidade de tecido, correto? Então, se a grandeza tecido aumentou e a grandeza valor pago também aumentou, nós temos grandezas diretamente proporcionais. Beleza, galera? Então, essas duas grandezas são grandezas diretamente proporcionais. Vamos chamar de DP, diretamente proporcionais, tá? Então, fica mole a resolução. Eu vou dizer que 6 está para 9, que 6 está para 9, assim como 420 está para X. Então, eu saí desse esquema de tabela e encontrei uma proporção do problema, beleza? E como é que eu resolvo toda e qualquer proporção? Nós vamos multiplicar os meios
pelos extremos. Beleza, galera? Aquela multiplicação em x. Eu vou multiplicar o 6 pelo x. 6 vezes x, 6x. Repito o sinal de igualdade e vou multiplicar o 9 pelo 420. 9 vezes 420. Percebam, gente, que eu vou deixar indicada a multiplicação. 9 vezes 420, tá? Nós temos aqui uma equaçãozinha do primeiro grau. Percebam que o 6, ele está multiplicando o x, tá? Eu vou descolar o 6 do x e vou trocar a operação dele. Ele está multiplicando, eu vou passar ele dividindo. Então, percebam, x é igual a 9 vezes 420. Eu pego 6 e coloco ele aqui abaixo desse produto, dividido por 6. O aluno tem duas formas de finalizar a questão. Ele pode multiplicar o 9 pelo 420, ele arma a continha e multiplica, e depois ele vai dividir por 6. Ou ele pode tentar simplificar o numerador e o denominador, tá? Percebam, nesse caso, que o 9 ele é múltiplo de 3 e o 6 também é múltiplo de 3. Eu vou dividir o 9 por 3 e vou dividir o 6 também por 3, tá? Com calma. Então, x é igual a 9 dividido por 3 é igual a 3. Repito o operador da multiplicação e repito o 420. Agora eu vou dividir o 6 por 3. 6 dividido por 3, 2. Beleza, pessoal? Como ficou um pouquinho embolado, o tio vai puxar uma setinha para cá, ó. Tá? Então percebam agora que, ó, tanto 420 é um número par, quanto 2 é um número par. Eu vou dividir o 420 por 2 e vou dividir o 2 também por 2. Então, x é igual a, eu vou repetir o 3, vou repetir o operador da multiplicação e vou dividir o 420 por 2. Tranquilinho, né, pessoal? Essa divisão a gente consegue fazer de cabeça, porque dividir por 2 é encontrar a metade de 420. Qual é a metade de 420 reais? É pegar esse cara e dividir por 2. Vai dar quanto, gente? 210 reais. Então, 420 por 2, 210. Então, 210. E eu finalizo multiplicando o 3 por 210. Ao armar a continha aqui do lado, vocês vão perceber que 3 vezes 210 dá quanto, gente? 630. Então, pessoal, o valor pago por 9 metros de tecido será de 630 reais. Mas, professor, essa simplificação ficou meio embolada. Galera, o aluno não se sentiu confortável com a simplificação, ele vai pegar o 9, vai multiplicar por 420 e depois ele vai dividir por 6. Ele vai encontrar o mesmo valor que o professor acabou de registrar no quadro. Beleza? A opção correta da atividade 1 é a letra C de casa, 630 reais. Beleza? Vamos agora à segunda atividade, atividade 2. Pessoal, vamos à questão 2. Darla demora 70 minutos para ir de carro de Rio Claro a Campinas, com velocidade média de
90 km por hora. Atenção à pergunta. Quantos minutos ela gastaria para percorrer esse mesmo trajeto com velocidade de 100 km por hora? Beleza, galera? Percebam que nessa atividade as duas grandezas envolvidas são as grandezas tempo em minutos e a grandeza velocidade em quilômetros por hora. Show de bola? Acompanhe a correção com o professor. Então, pessoal, percebam que eu separei novamente, tá, as duas grandezas envolvidas em uma tabela, tá? Percebam que na primeira coluna nós temos a grandeza velocidade e na segunda a grandeza tempo, tá? Velocidade em quilômetros por hora e o tempo em minutos. Show? Ela percorreu um trajeto, tá, com uma velocidade de 90 km por hora em 70 minutos. Agora o professor pergunta a vocês, aumentando essa velocidade para 100 km por hora, eu vou percorrer esse mesmo trajeto em mais ou em menos tempo? Pessoal, eu aumentando a velocidade, eu vou chegar mais rápido, né? Vai demandar menos tempo, tá? Então percebam que aumentando a velocidade, eu aumentei a minha velocidade, tá? A grandeza tempo, ela vai diminuir. Então, quando eu tenho duas grandezas dessa natureza, onde uma aumenta e a outra diminui, nós temos duas grandezas inversamente proporcionais. Nós vamos chamar de IV, inversamente proporcionais. Tá, galera? Agora, atenção! Quando as grandezas são inversamente proporcionais, nós temos que inverter uma das grandezas. Então, eu tenho que 90 está para 100, eu vou manter nessa ordem a razão, 90 está para 100, assim como agora a grandeza tempo eu vou inverter. No lugar de 70 eu coloco o valor desconhecido, o valor procurado x, e no lugar do x eu coloco o 70. Professor, eu posso manter essa razão e inverter a velocidade? Também pode. Só que uma grandeza tem que ser invertida, necessariamente. Beleza? Agora nós temos uma proporção e nós vamos aplicar a regrinha da proporção. Nós vamos multiplicar em x. Eu vou multiplicar o 100 pelo valor desconhecido, pelo x, 100 vezes x, 100x. E nós vamos multiplicar o 90 pelo 70. 90 vezes 70. Ó, novamente, o professor deixou indicado, tá? Vou repetir o 100x. E agora, pessoal, ó, multiplicar 90 por 70, eu multiplico o 9 pelo 7. 9 vezes 7, 63. E vou repetir os dois zeros. Moleza, né? Agora, o 100 que está multiplicando o nosso x, eu vou inverter a operação dele. Ele vai passar para o outro lado dividindo. Então, nós temos que x é igual a 6.300 dividido por 100. Aí ficou fácil, certo? Nós vamos simplificar os dois zeros do numerador pelos dois zeros do denominador. E vamos finalizar. Nós temos que o tempo de trajeto com a velocidade de 100 km por hora é igual a 63
dividido por 1, que é igual a 63 minutos. Alternativa correta, letra A de amor. Tá, gente? Então, a diferença da segunda questão para a primeira é que as grandezas são inversamente proporcionais. Muito importante, pessoal. Quando eu aumento a minha velocidade, quando eu aumento essa grandeza diminui. Eu levo menos tempo para percorrer o meu trajeto. Beleza? Acompanhe agora a correção da atividade 5 da lista. Vem comigo. Pessoal, atividade 5, tá? Prestem atenção, tá? Nesse caso, nós teremos grandezas proporcionais, só que não mais simples. Teremos grandezas compostas. Acompanhe a leitura da atividade. Trabalhando 8 horas por dia, 16 funcionários com o mesmo ritmo de trabalho descarregam 240 caixas. Se trabalhassem 10 horas por dia nesse mesmo ritmo de trabalho, então, entendi, quantos funcionários seriam necessários para descarregar 600 caixas? Pessoal, percebam que nesse caso nós temos mais de 2 grandezas envolvidas. Nós temos 3 grandezas envolvidas. Nós temos o tempo, a nossa primeira grandeza, número de funcionários, a nossa segunda grandeza, tá? E quantidade de caixas, a nossa terceira grandeza. Tá, gente? Então, quando nós temos mais de 2, 3 ou mais grandezas envolvidas, a nossa regra de 3 será uma regra de 3 composta, não uma regra de 3 simples. Beleza? Então acompanhe com calma a correção. Vem comigo. Beleza, pessoal? Então vamos à correção da atividade 5. Ó, vocês já perceberam que nesse caso nós temos 3 grandezas envolvidas, tá? A regra de 3 será uma regra de 3 composta, tá, gente? Nós temos a grandeza tempo, em horas, número de funcionários e número de caixas, tá? Qual é a dica para a regra de 3 composta, gente? De início, de imediato, a grandeza que possui o valor desconhecido, tá? O valorzinho X, nós já vamos registrar essa razão no nosso rascunho, na nossa solução. Então, o professor já vai registrar aqui no cantinho, ó, 16 está para X, tá? Porque o enunciado colocou para a gente que em 8 horas, 16 funcionários conseguem descarregar de um caminhão 240 caixas, né? A pergunta é, o número de funcionários, o número X, que em 10 horas de trabalho, eles vão descarregar 600 caixas. A atividade proposta foi essa, tá? Então, o outro passo agora é analisar as grandezas 2 a 2. Só que muito cuidado. A grandeza que possui o valor desconhecido, ela sempre estará relacionada, beleza? Então, de início, nós vamos verificar se a grandeza tempo e a grandeza número de funcionários são grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais, beleza? Então, percebam que o tempo, ele aumentou de 8 para 10. O tempo aumentou, tá? A partir da minha pergunta, nós vamos verificar se o número de funcionários diminuiu ou aumentou. Então, acompanhe. Para descarregar
uma certa quantidade de caixas, tá? Em 8 horas foram necessários 16 funcionários. Se eu aumentar o tempo de trabalho, eu aumentei, tá? Para descarregarmos o mesmo número de caixas, nós vamos precisar de mais ou de menos funcionários? Galera, de menos. Porque se eu aumentei o tempo de trabalho, eu vou precisar de menos funcionários. Então, se a grandeza tempo aumentou e a grandeza funcionários diminuiu, nós temos duas grandezas inversamente proporcionais, IP. Então, a grandeza tempo e a grandeza número de funcionários são inversamente proporcionais. Então, pegaremos a grandeza tempo e vamos inverter os termos. Se eu tenho 8 sobre 10, nós teremos 10 sobre 8. Beleza? Como a atividade é de regra de 3 composta, nós vamos agora, ó, ao lado da primeira razão, da primeira fração, colocar o operador da multiplicação. Eu coloquei aqui para eu não me perder, beleza? Agora, o último passo, nós vamos analisar as outras duas grandezas envolvidas. Número de funcionários novamente, perfeito? E número de caixas, tá? Então, atenção à pergunta. 16 funcionários, eles descarregaram 240 caixas. Eu pergunto a vocês, para descarregarmos 600 caixas, nós vamos precisar de mais ou de menos funcionários? Galera, se eu aumentar o número de caixas, vamos precisar de mais funcionários. Então, perceberam que aumentando o número de caixas, nós teremos também que aumentar o número de funcionários. Então, se eu tenho duas grandezas aumentando, eu tenho duas grandezas diretamente proporcionais, DP. Então, as grandezas número de funcionários e número de caixas são grandezas diretamente proporcionais. Se elas são diretas, eu vou manter a razão da grandeza número de caixas. 240 está para 600. 240 está para 600. Beleza, pessoal? Agora nós vamos resolver essa equaçãozinha com calma, uma equaçãozinha do primeiro grau, tá, pessoal? Então, de início, eu vou simplificar o que eu conseguir. Então, ó, nós podemos simplificar esse zero com esse zero, tá? Também podemos simplificar esse zero aqui do numerador dessa fração com o denominador dessa, tá? E vou reescrever o que sobrou, beleza? Então, nós teremos 16 sobre x igual a 1/8 vezes 24/6. Beleza, pessoal? Eu vou agora, ó, desse lado, eu vou repetir o 16 sobre x. Ó, e vou, para facilitar, eu vou repetir um 1/8 e vou dividir o 24 pelo 6. 24 dividido por 6 dá quanto? Dá 4. 6 vezes 4, 24. Foi? Eu apenas, ó, repeti
e dividir. Beleza? Agora eu vou multiplicar o 4 pelo 1. Tá ficando um pouquinho bolado. Ninguém brigando contigo, não. Ó, 16 sobre x é igual a 4 vezes 1, 4. Ó, multipliquei o 4 pelo 1. Dividido por 8. Então, gente, vocês perceberam que com paciência essa equação monstruosa desse tamanho, tá? Nós enxugamos ela a uma proporção pequenininha. 16 está para x igual a 4 oitavos, tá? Agora, ó, vocês já registraram aí, eu vou apagar, que o quadro do tio é pequeno, para resolver essa proporção, ó. Beleza? Rapidinho. Então, ó, 16 está para x, assim como 4 está para 8. 16 está para x, assim como 4 está para 8. Nós vamos agora multiplicar em x essa proporção. 4 vezes x, 4x. E 16 vezes 8. Vou indicar aqui o produto, tá, gente? Ó, 16 vezes 8. Eu vou trocar o 4 de posição. Ele está multiplicando x, eu passo ele para o outro lado dividindo. Vou inverter a operação. Então, x é igual a 16 vezes 8 dividido por 4. Professor, o senhor não multiplicou o 16 pelo 8 por quê? Porque, galera, é mais fácil eu simplificar o 16 pelo 4. Eu vou dividir o 16 pelo 4. 16 por 4 é igual a 4. Então, ó, o valor de x será igual a 16 dividido por 4, que é igual a 4. E vou repetir o 8. 4 vezes 8, 32. Então, nós teremos que o valor de x é igual a 32. Então, 32 funcionários serão necessários, tá, para descarregar 600 caixas em 10 horas de trabalho. Pessoal, a regra de 3 composta, tá, ela realmente é mais complicada, ela tem um passo a passo mais prolongado, tá, gente? Mas é só praticando, é só testando que a gente atinge o nosso ideal, a nossa excelência. Beleza? Então, um forte abraço, um beijão no coração de